Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos à sequência dos nossos encontros de Teoria da Literatura 1 e hoje nós vamos trabalhar o assunto o poema em prosa, ok? Da discussão sobre os gêneros literários, já sabemos que uma das questões importantes envolvidas na classificação da literatura é o problema da pureza. Tá? De fato, a repartição tradicional que propõe a divisão do universo literário em três gêneros, lembram disso? Épico, lírico e dramático? Revela-se não raramente como inimiga das formas híbridas, a que chegavam a ser chamadas de impuras. Hoje a gente vai trabalhar com uma definição, onde a história do surgimento e a importância na literatura moderna traz aqui para a gente um tipo híbrido, tá? Que vai ser chamado de poema em prosa. O poema em prosa trata-se de um tipo literário essencialmente impuro, desde o seu nome, porque combina o poema, que é relacionado, associado ao gênero lírico, e a prosa, que é relacionado ao gênero épico, né? E a gente vai trazer isso, né? Assim como a gente conversou sobre o conto e novela. Tá? O poema em prosa é uma forma particularmente relacionada com o surgimento e a articulação da subjetividade moderna. Tá? Então, a gente vai perceber isso durante a nossa aula, como a mudança das cidades, como a mudança da vida, essa questão acelerada, teve como é a palavra? Teve influência nesse tipo literário, né? Tanto o seu caráter maleável e fragmentário, quanto a sua distância irônica, são as características que mais correspondem à expressão da nova sensibilidade. Então, já de início, a gente já pode anotar três coisas aqui. Ele tem um caráter maleável, ele tem um caráter fragmentário e ele tem um tom irônico, ok? Bom, vamos lá. O surgimento do poema em prosa no século XIX. O poema em prosa ele surge em meados do século XIX e ele se propõe como uma forma maleável, livre de limitações formais e temáticas e, com isso, passível de articular a experiência moderna no sentido da vivência, do dinamismo e da diversidade da grande cidade. Ok? Bom, o poema em prosa é um texto breve, que pode variar entre algumas linhas e algumas páginas. Ele é escrito em prosa, tá? Tal como o conto e a novela, mas ele, diferentemente desses dois tipos, né, ele tem uma finalidade não igual a deles, porque ele não quer contar uma história. Tá? Ele é ali, a sua tonalidade é eminentemente uma lírica. Tá? Então, o poema em prosa encena a manifestação de uma subjetividade. Tá? Aloysius Bertrand, o inventor da forma do poema em prosa, fala no prefácio do Gaspard de Lanois sobre a duplicidade da arte. Ele compara ali a arte a uma medalha de duas faces. Tá? A gente reencontra, então, essa duplicidade, né, com o poeta francês Charles Baudelaire, tá? Que ele viu, então, esse hibridismo conflitante do poema em prosa, ele viu, né, nesse hibridismo uma forma particularmente privilegiada para a articulação da experiência do poeta lírico em meio urbano. Então, foi Baudelaire. Eu agora esqueci a pronúncia, gente, mas eu acho que é Baudelaire que problematizou assim de forma criativa o encontro antitético, olha só, antitético, uma antítese, né, entre a subjetividade lírica e o dinamismo da grande cidade. Aí a gente vai ver que tem uma carta dele aqui, uma carta até que foi publicada postumamente e tal. Tá? Então, o desenvolvimento da indústria, né, que vai levar ali ao crescimento
e ao aumento ali da movimentação das cidades, ao aumento da violência das capitais europeias do século XIX, acaba provocando, então, uma transformação radical na sensibilidade humana. Tá? E os poemas em prosa de Baudelaire coincidem, assim, com um momento importante dessa mudança antropológica. Tá? Eles inventam, então, uma forma de articulação, de transformação da experiência do espetáculo da natureza em uma experiência do espetáculo da grande cidade. Tá? Então, um dos mais famosos poemas em prosa de Baudelaire tem o título As Multidões, e como seu tema central, a vivência da imersão do sujeito lírico em uma massa humana anônima da grande cidade. Tá? Então, o elemento da natureza ele é mudado então para o meio urbano. Tá? A gente começa a trabalhar então com o meio urbano, que serve para a articulação da experiência do indivíduo imerso na multidão presente nas ruas das grandes cidades. Tá? Aí a gente trabalha, então, agora com essa questão dessa nova sensibilidade. Então, em uma carta, né, que Baudelaire escreveu, e foi publicada em 1869, né, póstumamente, ele fala que, ao mesmo tempo, a inspiração encontrada na obra do Bertrand, a originalidade da sua própria criação, né? E, sobretudo, a relação entre a forma híbrida do poema e a experiência da grande cidade. Então, eu não vou ler a carta toda, mas ele traz assim, ó, qual de nós que, em seus dias de ambição, não sonhou o milagre de uma prosa poética, musical, sem ritmo e sem rimas, tão macia e maleável, para se adaptar aos movimentos líricos da alma, às ondulações do devaneio, aos sobressaltos da consciência. É, sobretudo, da frequentação das enormes cidades e do crescimento de suas inumeráveis relações que nasce esse ideal obsessivo. Então, perceba que como que a sociedade ela acaba ali, né, naquele momento sócio-histórico, sócio-cultural, influenciando na forma de escrita, influenciando na literatura. Tá? Então, essa passagem, ela acaba trazendo para a gente essa busca de uma nova forma literária, apta à expressão de experiência moderna. Né? Então, Baudelaire ele sublinha um caráter maleável da prosa poética e ele insiste na sua flexibilidade, né? Que é necessária frente ao frenético movimento lírico da alma e, sobretudo, pelos sobressaltos da consciência. Tá? Então, todos esses elementos que ele traz aqui nessa carta remetem ao dinamismo, à diversidade presente na experiência das grandes cidades. Né? A gente pode pensar, quando a gente pensar, claro que naquele contexto não era tão assim igual hoje em dia, mas a gente pode pensar em como na mudança de rotina que aquelas pessoas tiveram, né? Então, nesse poema em prosa As Multidões, além da transformação do elemento natural em um elemento urbano, perceba, ele vai falar ali da luz artificial, né? Que vai chegar da energia elétrica, etc. e tal. Então, assim, ele articula um paradoxo do indivíduo imerso na multidão. Tá? Ele vai falar assim, a multidão e solidão. A gente pode pensar, para tentar deixar mais claro aqui, pense em duas cidades, vamos supor, São Paulo e Nova York. Muita gente, muita correria, muita coisa. Existem pessoas que são sozinhas, que não conhecem outras pessoas, que não se relacionam com outras pessoas, porque está todo mundo frenético, correndo, querendo fazer dinheiro. Então, a gente pode trazer assim colocar essa imagem para a gente conseguir associar o que trata aqui. Né? Por exemplo, quando ele fala de multidão e solidão, são termos iguais e conversíveis pelo poeta ativo e fecundo. Tá? Quem não sabe povoar sua solidão, também não sabe estar só no meio de uma multidão ocupadíssima. O que ele quer dizer aqui? Se você não consegue viver sozinho, se você não sabe quem é você, se você não aprecia, eu estou interpretando, se você não aprecia a sua própria companhia, a sua solitude, você não vai conseguir viver cercado de um monte de gente que não te conhece. Isso vai ser um problema. Tá?
Então, por isso que é interessante a gente ter trazer assim, esse pensamento mais atual. Tá? Então, ao invés de transpor a experiência da multidão na forma versificada do poema, ele prefere expressar em prosa. Tá? Então, a rima multidão e solidão, que poderia fazer parte de uma estrutura rítmica do poema, é tematizada e comentada como um centro da experiência paradoxal, que é a subjetividade lírica vivenciada em meio à presença excessiva dos homens desconhecidos nas ruas das grandes cidades. Então, ele traz aqui essa questão, né? Esse paradoxo. Nossa, eu vivo cercado de gente, mas eu sou sozinho. É basicamente isso. Tá? Então, a gente percebe também que o que suplanta é o comentário distanciado, multidão rima com solidão, pois o excesso quantitativo de pessoas anônimas na rua não significa uma presença dos indivíduos. É um monte de gente. Está todo mundo trabalhando, correndo, fazendo, etc. E você é mais um. Ali, nesse contexto, você é só mais um. Você não está associado, sabe? Então, a gente vai falar agora um pouco dessas características, né, do poema em prosa e a subjetividade moderna. A Suzanne Bernard, em seu livro sobre a história e a estética do poema em prosa, ela insiste na liberdade inerente a esta forma híbrida. Livre de versificação, o poema em prosa não obedece a nenhum constrangimento formal, além da brevidade. Tá? A sua temática é muito aberta e o poema em prosa abrange todos os aspectos e todos os matizes de experiência moderna. Há duas características muito recorrentes do poema em prosa relacionadas com a sua liberdade formal e com a sua disponibilidade temática, que seriam a estética do fragmento, né? A estética do fragmento e a distância irônica. A estética do fragmento a gente vai trabalhar agora aqui, ó, dizendo o seguinte, que logo no começo da carta do Baudelaire, né, ele comenta as qualidades da composição de um volume de pequenos textos que podem ser lidos na ordem livre, escolhida pelo próprio leitor. Então, ele fala assim, estou lhe enviando um pequeno trabalho que não se poderia dizer sem injustiça, que não tem pé nem cabeça, pois, ao contrário, tudo que ele tem é, ao mesmo tempo, cabeça e pé, alternada reciprocamente. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Ele elogia esse caráter fragmentário da coletânea dos poemas em prosa, associando-a à liberdade não apenas de expressão, mas também de leitura. Essa maleabilidade, né, já foi discutida como um traço mais característico do novo tipo do texto, associado à sua subjetividade moderna. Então, ele insiste nisso, tá? E ele traz aqui que a maleabilidade está relacionada a essa fragmentariedade. Tá? Quando ele traz essa insistência, né, das partes com relação ao todo, ele nega ao poema em prosa o caráter da narrativa de uma intriga. Tá? E é interessante que, desde Aristóteles, tanto a unidade da ação de uma narrativa bem feita, quanto o seu caráter completo eram associados à impossibilidade de se retirar um dos seus elementos, ou até mesmo de mudar seu lugar no todo da composição. Ou seja, se a gente alterasse a ordem da leitura, o texto não ficaria claro, a gente se perderia. Tá? Na poética do poema em prosa, não há nem unidade, nem completude. Ele se apresenta justamente como fragmentário descontínuo. Tá? Então, o fragmento é o princípio da composição do poema em prosa, tanto no nível macroscópico de coletânea, quanto ao nível microscópico de cada poema particular, composto por imagens livremente agenciadas. Tudo nele é, ao mesmo tempo, pé e cabeça, assim como ele disse na carta. E isso sugere essa mobilidade, essa virtualidade de elementos. Tá? Então, cada fragmento não apenas pode existir separadamente, e sim entrar em combinações livres com outros fragmentos. A poética do descontínuo, né, e do virtual tem como sua consequência a possibilidade da leitura livre. Olha só que interessante, porque eles trazem um certo tipo de leitura onde ele coloca o leitor
que também é ocupado, que também está na correria, que está vivendo aquele ritmo frenético, mas esse leitor ele pode interromper a leitura que ele está fazendo e retornar livremente depois. Tá? É um convite, sabe, a uma leitura maleável. Eu não preciso ler tudo de uma vez. Eu posso ler de forma fragmentar. Eu vou ler uma parte, depois eu vou ler uma parte, depois eu vou ler outra parte, certo? E há também a questão da distância irônica, né? Lembra que eu falei que esse estilo ele tem um tom irônico. Então, ao invés de contar uma história, um poema em prosa encena uma expressão de subjetividade moderna, privilegiando com isso não a composição da narrativa, mas o uso da metáfora. Tá? Muitos poemas em prosa são, de fato, organizados em torno de uma metáfora contraditória. Nós podemos observar esse efeito, por exemplo, no poema As Janelas, de Baudelaire. Esse poema em prosa, né, ele tem como seu núcleo o ato de espiar a vida dos outros através de uma janela fechada. Então ele vai falar, né, tem uma parte que ele fala aqui, vamos ler, melhor a gente ler. Quem olha de fora através de uma janela aberta não vê jamais tantas coisas quanto quem olha uma janela fechada. Não há objeto mais profundo, mais misterioso, mais fecundo, mais tenebroso, mais deslumbrante do que uma janela iluminada por uma vela. O que se pode ler à luz do sol é sempre menos interessante do que o que se passa através de uma vidraça. Nesse buraco negro ou luminoso vive a vida, sonha a vida, sofre a vida. Além das vagas do teto, percebo uma mulher madura, enrugada mesmo, pobre, sempre inclinada sobre qualquer coisa e que nunca sai de casa. Por seu rosto, por seus vestidos, por seus gestos, por quase nada eu refaço a história dessa mulher. Ou antes, sua legenda, e às vezes conto a mim mesmo chorando essa história. Se tivesse sido um pobre velho, eu também refaria a dele facilmente. Ou seja, ele está observando aquela mulher através de uma janela fechada. E ele não sabe qual é a história real daquela mulher, mas ele começa a inventar uma história para ela. E ele diz que se fosse um homem, se fosse um senhorzinho, um velhinho, ele também faria isso, ele também refaria essa história. Por isso que ele diz, e às vezes eu conto a mim mesmo, chorando essa história. Ele conta a si mesmo essa história e ele acredita, e ele chora. Então, percebe? Ele traz ali uma certa observação daquela mulher, ele está do lado de fora, observando, espiando o que está acontecendo. Tá? E ele fala, e me deito orgulhoso. Ele não tem vergonha de ser fofoqueiro. Ele se deita orgulhoso de ter vivido e sofrido nos outros como se fosse em mim mesmo. É isso que ele está querendo. Ele passa assim, olha, eu conto aquela história daquela mulher, eu invento essa história e eu sofro com a história que eu mesmo contei. Tá? A gente tem essa ideia, essa escolha do ponto de vista de olhar por uma janela fechada, ele não está olhando por uma janela aberta. Então, há um tom aqui de voyeurismo, porque ele está escondido, ele não está sendo visto, ele está observando, sabe? Tudo que a mulher está fazendo, ele está observando, mas não é num tom sexual. Esse voyeurismo aqui não é um tom sexual. Tá? Ele também trabalha aqui, né, com a parte irônica, né, que a gente não consegue observar, mas que a vida pode ser observada de forma escondida. A gente não consegue perceber todas as pessoas que estão nos olhando. Então, isso é irônico. Isso é irônico, porque, teoricamente, tudo está fechado. Como que alguém está olhando para cá? Então, há essa ironia também. Tá? Então, ele privilegia olhar por uma janela fechada, por esse ponto de vista, tá? E ele não traz aqui algo erótico, tá? Ele não traz algo erótico, mas ele traz ironicamente, porque preste atenção, geralmente quando um homem, né, contexto geral, vamos pensar em filmes, etc., criança,
Criança, quando tá, olha pelo buraco da fechadura, geralmente está o vestiário, as meninas estão tomando banho, trocando de roupa, e os meninos, ainda crianças, estão descobrindo a sexualidade. Nesse ponto, não tem isso. Ele olha, ele observa do lado de fora, mas ele está olhando para uma senhorinha. O que ela passa, o que ela está fazendo. Ele quer saber, e ele conta essa história para ele mesmo, sabe? Então, a presença da ironia marca de uma maneira muito forte o final do poema também, porque ele fala que cadê? Que importa o que passa a ser a realidade situada fora de mim? Tá? Então, ele traz aqui essa realidade negada. Né? E ele fala, essa realidade me ajuda a viver, a sentir que existo e é o que sou. Então, ele traz uma realidade afirmada. Ele traz algo que ele nega, que qual o problema? Não sabe? O que importa se essa realidade é algo que eu estou criando? Essa história eu estou contando. Tá? Isso me ajuda a ficar bem, isso me ajuda a deitar orgulhoso. Tá? E a gente percebe que o sujeito lírico, né, ele tem uma certa distância do conceito da realidade. Ele não está ali, né, com foco na realidade, ele tem essa distância, esse distanciamento. Tá? Então, a reinvenção irônica pode ser também observada em muitos dos postais da cidade, né, como que é um ciclo de poemas em prosa do primeiro volume do poeta brasileiro Manuel de Barros, né, intitulado Poemas Concebidos Sem Pecado, publicados em 1937. Tá? A cidade da qual os textos, né, esses poemas vão tratar, né, que compõem a imagem ali, comparados ironicamente a cartões postais, né, a cidade é Corumbá, que é uma cidade do Mato Grosso do Sul, tá? Que ele traz ali a lembrança da sua infância. Tá? Então, olha o que ele fala. Né? Descendo um trilheiro de pedras ladeado por cansação, a gente dávamos, olha como é que ele usa, a gente dávamos na cacimba, na estrada à direita, o casebre de Inácio Rubafo, que tinha esse nome porque se alimentava de lodo, aberta na grande pedra da cidade da Cacimba, de águas milagrosas, cheinhas de sapos. Lá a gente matávamos, bem teve a soco. Bem te vi, bem te vi a soco. A gente matávamos, bem te vi a soco. Então, aqui a gente percebe, a gente tem uma noção de uma, sei lá, uma memória dele, né? A gente percebe que tem os trilheiros de pedras ladeando por cansação, a gente dávamos na cacimba. Na estrada à direita, o casebre, né? Então a gente sabe que saiu dali, você vai dobrar à direita, você vai ter o casebre lá, a casinha do senhorzinho lá, do Rubafo, né? E aí, por que ele tem esse nome? Porque ele tinha um cheiro ruim, porque ele comia lodo, se alimentava de lodo. Percebe que tem uma questão de sujeira e etc e tal, tá? Vamos ler aqui o que a professora botou. No poema em prosa do Manuel de Barros, há resíduos de versificação. Apesar da falta de rimas, a disposição gráfica do texto obedece por momentos à ordem rítmica. Assim, o segundo verso começa com uma letra maiúscula. Olha só, cadê? Descendo, cassação. A, ó, maiúsculo. Na, A, D, tá? Ele vem fazendo essa pontuação aqui, tá? De uma maneira extremamente maleável, esse poema em prosa utiliza a linguagem coloquial e nega o lirismo. Então, a gente vê, como é que ele fala aqui? A gente matávamos bem te via soco. Né? Cadê? Ao apresentar uma micronarrativa da chegada das crianças até a cacimba de saúde, poço no qual se recolhe água. A imagem da cacimba é irônica devido à presença de elementos semanticamente contraditórios, né? Porque, né, a gente percebe aqui, então, o componente do puro e do impuro. Né? Por um lado, trata-se de um lugar quase sagrado, de águas milagrosas, então tem uma associação à pureza, mas, por outro, a água é cheia de sapos, tá?
cheia de sapos. E aí tem alguém que mora ali perto, lembra? Que fala, dobra à direita, vai estar na casa do Rubafo. E esse cara aí se mostra, então, um personagem monstruoso, né? Seria ali o vilãozinho da história, que comeria lodo. Tá? E se ele está comendo lodo e ele mora perto ali, então é porque aquelas águas não são limpas, tá? Então há uma impureza física, né? Há ali um problema, né? Essa antítese, de novo, né? É, então, a cacimba da saúde dá oportunidade também à violência das crianças, percebe? Nós matávamos, né? Ele fala, a gente matávamos o bem-te-vi a soco, tá? Então, quer dizer, ele matava os passarinhos, tá? Então, o passeio para um lugar revivificante, né? Revigorante, e a brincadeira infantil são objeto de um olhar irônico que desvela o seu caráter monstruoso. Perceba que aqui eles colocam assim, Cacimba do Sul, né? E ele faz uma ironia com os cartões postais. Ao invés de mostrar um lugar bonito, tudo mais, ele traz uma memória da sua infância de um lugar até então que tem águas milagrosas, mas a água é cheia de sapo, é cheia de lodo e etc. Então tem sabe, essa questão irônica nesse texto aqui. Bom, apesar da sua relação tradicional com a pureza, os gêneros literários na época moderna liberam-se das antigas limitações. A exigência da expressão da realidade em transformação sob o impacto da Revolução Industrial estimula o surgimento do tipo literário chamado poema em prosa, que é hoje em dia muito praticado pelos poetas do mundo inteiro. O poema em prosa é um tipo literário híbrido, maleável e, com isso, muito privilegiado como forma de expressão da ambiguidade da relação entre o indivíduo e a realidade. E também ele traz esse tom da ironia. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Clica aí no gostei, chama mais gente para o nosso canal, qualquer coisa comenta aí, depois a gente responde. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, que é a nossa última aula. Beijo, tchau!